Fala pessoal, tudo certinho? Novo vídeo da série Medieval Dynasty no canal, episódio número 11. Tivemos nosso primeiro contato com ursos no caminho para Ornica, onde nós encontramos a Kestrel em um estado deplorável, muito louca, chapada e falando um monte de groselha. Construímos a cabana do herborista, será que foi útil? Mudamos para uma casa maior e deixamos a casa antiga para uma nova moradora, que passou a ser a nossa caçadora. E a Tibalda, que era a caçadora, passou a ser a cozinheira, porque nós construímos a cozinha. Bora pro vídeo, vem comigo! Galera, então agora a gente tem que ir para Ornica para poder encontrar a Kestrel, né? Mas antes vamos dar uma olhada naquela construção que a gente desbloqueou. Como ela se chama mesmo? Ela vai estar em... aqui em Sobrevivência, Cabana do Herborista 1. Um tipo de construção de produção. Os trabalhadores empregados aqui fornecerão várias poções e itens colhidos na coleta. Tem mesa do herborista dentro. Bom, tá bem claro que a gente pode produzir poções, basicamente são poções, né? Dentro dessa construção. Mas também tem uma coisa interessante aqui, que são itens colhidos na coleta. Eu acho que então quem trabalha aqui vai poder se dedicar a coletar alguns recursos. Talvez, inclusive, recursos que são utilizados para fazer as próprias poções. Olha aqui, por exemplo, poção de saturação, né? Uma poção preparada na mesa do herborista retarda temporariamente a sensação de sede, né? Poção de cura instantânea. Tem várias possibilidades aqui. Com certeza isso deve ser um bom meio para fazer um dinheiro, fazer bastante dinheiro. Então, quando chegar o momento, a gente vai dar uma olhada com bastante carinho nessa construção. E, se possível, a gente vai botar ela para trabalhar. Seguimos em direção a Ornica, mas vamos acabar tendo que passar pela nossa vila. Mas isso não impede da gente tomar um caminho diferente. Vocês sabem que eu gosto de pegar sempre um caminho diferente daquele que a gente veio para poder aproveitar a possibilidade de encontrar algum loot pelo caminho, né? A gente nunca sabe, mas pode aparecer alguma coisa bacana. Opa, olha lá. Não falei? Vamos ver o que a gente encontra por aqui. O que é isso aqui? Chapéu de palha plano. Ganhamos um chapéu. O mais que a gente pode encontrar? Um porrete. Dá pra vender. Parece que não tem mais nada. Mas tá bom. Ganhamos um chapéu. Olha que maravilha. Ó, chapéu de palha plano. 15 de proteção contra o calor e 5 de proteção contra o frio. Bacana. É claro, protege a gente do sol. Faz sentido, né? Vamos ver se eu fiquei bonito com o chapéu. Tá elegante. Bacana. Vamos seguindo a nossa trilha pra Ornica. Já deixamos a nossa vila pra trás. Opa, que é aquilo ali, cara? Parece uma caverna. Um urso. 2 ursos. Aí um deles me viu. Os dois me viram agora. Corre, cambada! Um deles tá muito louco subindo o morro lá do outro lado, cara. Se um urso já deve me matar fácil, imagina 2. Isso, cerveja de aveia. Vamos pegar e vamos vender. Isso aqui vale uma grana. Podre com água. Isso serve pra vila. Caneca de argila. Vamos pegar e vamos vender também, claro. Mas a gente pode encontrar... Opa, parecem flechas. Um machado de bronze. Flecha de pedra, flecha de pedra, flecha de pedra. Que bom loot esse também, hein? Olha outro urso ali em cima. Ai. Olha lá, ele me viu. Sai fora, urso. Não quero nada com você não, cara. Onde que ele foi? Lá, olha lá ele. Finalmente estamos chegando em Ornica. Parece uma cidade... Cidade não, né? Mas parece uma vila maior do que as que a gente tá acostumado, hein? Tô vendo umas paredes de pedra. Eu acho que eles estão bem mais avançados que a gente, hein? Os telhados não são de palha. Olha só, minérios. Sal. Vários e vários minérios e barras desses minérios. Deve ser um vilarejo mais rico do que os outros, olha só. Jan, o que você vende, Jan? Atirador de pedra, arcos, mais barras de minérios, bestas, dardos, ferraduras. Será que eles vão ter cavalos por aqui, então? Mas vamos procurar pela Kestrel. Esse é o nosso principal objetivo. É você? Não é você. Radomira. Também não é você. Mulher desse lado. Cavalos. Não é a Kestrel, mas sim, nós encontramos cavalos. Vamos ver o que você vende. Alforge, bolsas que a gente coloca nos cavalos. Ação, sela. Vamos ver quanto custa o cavalo. 10.500. Ok, vai demorar um pouquinho pra gente comprar um cavalo. Você é você? Não, também não é você. Aqui dentro tem alguém? Tem. Carolina, não é a Kestrel, mas vamos ver o que você vende. Alforjes também, bolsas, botas, bonés. Ela se dedica à parte de vestimentas, olha só, capuz. Para encontrar a Kestrel, a gente vai ter que procurar por toda a vila. Dá uma olhada como é que aparece a localização dela no mapa. É um círculo em volta de toda a vila. Então, basicamente, vamos entrar casa por casa até encontrar a Kestrel. Vamos dar uma olhada nessas casas aqui. Bom, antes vamos dar uma olhadinha aqui atrás, né? Ver se ela não tá... Olha, não tá aqui. Vamos entrar nessa casa. Não tem ninguém. Nada. Vamos ver nessa casa. Opa, tem uma pessoa sentada. Nossa, que nojeira. É ela, encontramos, Kestrel. Eu fico ao lado de uma montanha e a corto com a ponta da minha mão. Eu pego todas as peças e faço uma ilha. Posso até sentir um pouco da areia. Que conversa mais maluca é essa? Kestrel, é você? Eu sou o Racimir, sobrinho do Jordan. Mano do céu, essa mulher tá muito louca.
louca. Ela só fala abobrinha. Nada com nada. Bom, no final das contas a gente descobre que ela tá bêbada. Olha que coisa lamentável. Então a gente precisa, pra ter uma conversa de verdade com ela, a gente precisa buscar uma poção de sobriedade. Se a gente construir a cabana do herborista, a gente poderia tentar fazer uma, né? Parece uma boa ideia, hein? Vamos investigar isso? Estamos de volta à nossa vila para construir a cabana do herborista. Então a gente vai aqui no menu de construção, parte de extração, cabana do herborista. Vamos escolher um lugar legal para colocar ela. E eu decidi fazer a cabana do herborista para a gente tentar produzir aquela poção de sobriedade que a Kestrel precisa, né? Senão a gente não vai conseguir ter uma conversa com ela. Ela tá bem louca lá, muito bêbada. Então a gente precisa dessa poção. Um dos caminhos é por meio da cabana do herborista. Por isso que a gente vai construir ela. Terminada a cabana do herborista, vamos dar uma olhada, né? Para variar, a gente tem um baú, que a gente tem a mesa do herborista, que é onde a gente provavelmente vai conseguir criar poções de cura, poções de melhoria, outras poções, munição envenenada. Isso também é interessante, hein? Tá tudo bloqueado, a gente provavelmente vai ter que comprar os esquemas, né? Antes de poder fabricar qualquer coisa. Olha aqui a poção de sobriedade que a gente precisa para falar com a Kestrel. Um frasco de argila, 2 margaridas, 2 cardos e um balde de água. A gente precisa comprar esse esquema e precisa... Ah, a gente não tem tecnologia suficiente. Olha só. Acho que a gente construiu isso aqui à toa, hein? Devia ter olhado antes, mas tudo bem, já tá feita a construção. Bora buscar uma alternativa. Então vamos construir mais uma casa para poder trazer mais gente para morar aqui na vila, mais gente para trabalhar. Só que dessa vez eu vou construir da casa maior. Não vou fazer daquela pequena, não. Tá pronta a casa, vamos ver a diferença. Aqui fala que tem um sótão de madeira, não sei para que serve. Claro que tem o baú, aqui tem o caldeirão, aquela fogueira. E além da cama de casal e uma de solteiro, tem uma adicional de solteiro. Então ela é um pouquinho maior. Só lembrando, a outra casa se chama Casa Pequena Simples e essa se chama Casa Simples. Como essa é maior, claro que eu vou me mudar pra cá. Já vou aproveitar pra transferir a Tibalda, colocar ela como moradora. Ah, legal. Aqui ele pergunta se a gente quer transferir a família inteira. Boa. Já somos 2 moradores aqui na nossa nova casa. E com isso, a outra casa fica vazia. Eu só aproveitei que eu estava inspirado com a construção da cabana do herborista e resolvi fazer também a cozinha. E agora eu tô aqui procurando alguém pra convidar pra viver com a gente lá na nossa vila e trabalhar exatamente na cozinha. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Evaldo, eu não lembro quais eram as suas habilidades. Ah, lembrei. Você tem tudo pra ser uma excelente caçadora, né? Vai ser você mesmo, porque assim eu consigo colocar você de caçadora e a Tibalda na cozinha. Show de bola. E vamos dar uma profissão para nossa nova moradora. Ela disse que é boa caçando, vamos ver se é boa mesmo, né? Olha só, ela tem 3 pontos na habilidade de caça. A Tibalda acho que tem um só. Isso quer dizer que ela vai conseguir produzir muito mais carne do que a Tibalda fazia antes. Agora é hora de dar uma casa para ela. Essa é aquela casa que ficou vazia depois que eu me mudei. Pronto, ela já tem a sua casa. E agora falta colocar a Tibalda como nossa nova cozinheira. Olha só, ela tem 2 pontos de habilidade de produção que é o necessário para ser cozinheira. Como caçadora, ela tinha só 1. Muito bom, quer dizer que a gente vai fazer um melhor uso das habilidades dela também com essa mudança. Agora vamos atribuir o percentual de tempo que ela vai estar trabalhando. Aqui tem muita coisa que ainda está travado, que a gente não consegue usar, mas o básico, que é a carne assada, ela consegue. Galera, tudo arrumado, já temos uma nova caçadora, já temos uma cozinheira. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Deixa um like, isso ajuda muito a divulgar o vídeo, a divulgar o canal. Se inscrevam no canal. Se vocês quiserem deixar comentários, sugestões, críticas, dicas, contar uma piada, não importa, escreve aí embaixo. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Até o próximo vídeo e tchau!